E time, nesse vídeo a gente vai ver como que a gente faz para prevenir a ocorrência de deadlocks. Então, como a gente viu no vídeo anterior, quando a gente tem um deadlock, as threads não vão fazer mais progresso e o nosso programa vai ficar travado para sempre. Então, se ocorrer um deadlock, é catastrófico. A gente tem que evitar que os deadlocks ocorram. E como que a gente faz isso? Olha, a gente tem que entender que para ocorrer um deadlock, a gente precisa de 4 condições necessárias. Todas essas condições aqui precisam ocorrer ao mesmo tempo para a gente ter um deadlock. A primeira condição aqui é a exclusão mútua. Então, a exclusão mútua é quando a gente tem um programa paralelo com múltiplas threads, onde as threads vão acessar um dado compartilhado, e aí a gente precisa de exclusão mútua no acesso ao dado compartilhado para evitar que ele fique corrompido. Então, as threads elas precisam fazer a sincronização travando o mutex para a gente acessar uma por vez o dado compartilhado. Claro, se um programa não é paralelo, se ele não tem dado compartilhado, aí ele não precisa de exclusão mútua e nunca vai entrar em deadlock. Então, a exclusão mútua, quando a gente não tem deadlock, beleza. Segunda condição que a gente precisa é posse e espera. Então, uma thread ela tem que ter travado um mutex já, ela já tem posse de um mutex e ela vai ficar esperando outro mutex ser liberado. Ela precisa de 2 mutex ao mesmo tempo. Se a gente não tem posse e espera, vamos supor que todas as threads do sistema travam só um mutex. Né? Então, ou elas estão com o mutex travado ou não estão com nenhum mutex travado. Então, nesse caso, a gente nunca tem deadlock, porque não vai ter aquela espera circular, né, de uma thread ficar esperando pela outra que a gente viu no exemplo anteriormente. A terceira condição é a não preempção dos mutex. Então, isso é uma condição que ocorre na prática. Quando a gente trava um mutex, a gente não tem como tomar o mutex à força daquela thread sem algum efeito catastrófico. Porque a gente não sabe o que a thread já fez, qual que é o estado atual dela, o que a gente precisaria fazer para fechar, matar aquela thread, né, e liberar aquele mutex. Então, é meio inviável a gente tomar o mutex de uma thread à força sem sair implodindo tudo que ela já tinha feito, potencialmente estragando alguma outra coisa no sistema. Então, se fosse possível a gente simplesmente, né, lá no mundo maravilhoso, tomar o mutex de volta de uma thread e nada de ruim acontecer, a gente poderia preemptar a execução daquela thread, né, tira o mutex dela, passa para outra e aí a gente evitaria os deadlocks de forma relativamente fácil. Mas isso não é viável. E a última condição que a gente precisa aqui é a espera circular. Então, a gente tem que ter as threads uma esperando pela outra, formando um ciclo de forma que elas nunca vão fazer progresso. A thread ficar esperando por outra thread um pouquinho de tempo só, depois a outra thread libera o recurso, né, e a primeira continua executando, isso não tem problema. O problema é quando a gente tem a espera circular e aí vai ficar todo mundo travado para sempre, igual naquela figura lá do cruzamento que a gente viu. Ok, e como que a gente lida com os deadlocks? Olha, a gente pode prevenir os deadlocks por construção, a gente pode detectar que um deadlock ocorreu e aí a gente vai lá e quebra aquele deadlock para as threads continuarem executando, ou a gente pode totalmente ignorar deadlocks e deixa rolar. Então, ignorar deadlocks e deixar rolar é exatamente o que o sistema operacional faz para deadlocks em programas do usuário. Claro, o sistema operacional não deixa deadlock ocorrer no código dele, né? Senão o computador trava por completo. Mas no código do usuário, se entrar em deadlock, o sistema operacional não está nem aí. Ele continua executando, né? E os programas do usuário vão ficar travados lá. É uma abordagem razoável para o sistema operacional, né? Porque o problema de deadlock no programa do usuário, o usuário vai resolver. Essa abordagem de detectar e quebrar os deadlocks depois que eles ocorrem, em geral, não funciona muito bem, porque a gente vai ter efeitos colaterais negativos ao quebrar o deadlock à força. Como eu falei anteriormente, quando a gente tenta quebrar o deadlock, né, vai matar uma thread lá para pegar o mutex dela de volta e alocar para outra thread, a gente vai precisar matar aquela thread e aí o que ela estava fazendo vai ficar num estado inconsistente. Então, sempre que a gente quebra um deadlock matando alguma thread para recuperar o mutex à força, pode ocorrer algum efeito colateral negativo. Então, é uma solução que a gente, em geral, não aplica frequentemente porque esse estado inconsistente no qual a gente vai ficar é muito indesejável. E por fim, a gente pode prevenir os deadlocks por construção. E é isso que a gente faz. Quando a gente está escrevendo um novo programa, né, fazendo um novo sistema, a gente escreve o código correto de forma que ele nunca entre em deadlock. Então, se a gente detecta, por exemplo, que o nosso programa pode entrar em deadlock, é responsabilidade nossa ir lá e resolver isso daí. Ok? Então, essa aqui é a solução que a gente aplica no mundo real. Então, para prevenir os deadlocks por construção, que é o que em geral a gente faz, basta entender que a gente precisa dessas 4 condições aqui para a gente ter um deadlock. Então, a gente só precisa impedir que uma delas ocorra, né? Nós vamos discutir como que a gente faz isso agora. Então, tem essas 4 condições aqui, como que a gente corta uma delas, né? E aí, pronto, a gente fica livre de deadlocks. Então, vamos ver cada uma delas por vez. Então, a primeira condição que a gente precisa para ter deadlock é a exclusão mútua. E como que a gente faz para evitar exclusão mútua?
Bom, aí vocês vão me desculpar, mas não tem jeito, tá? Assim, evitar a exclusão mútua não tem como. Se a gente tem múltiplas threads acessando um dado compartilhado, a gente vai precisar de exclusão mútua, né? Caso contrário, o dado vai ficar corrompido. Então, evitar a exclusão mútua não tem jeito, né? Exclusão mútua é uma propriedade que vem do sistema paralelo e as threads utilizando o dado compartilhado. Então, esse daqui a gente não consegue evitar. Então, vamos passar para os próximos. Como que a gente evita posse e espera? Olha, esse daqui tem jeito da gente evitar. Então, aqui, no nosso exemplo lá que entra em deadlock, a gente pode ter posse e espera. Em particular, imagine um cenário onde a thread 1 já obteve o primeiro lock, ela obteve o primeiro lock aqui, e aí a thread 2 obteve o segundo lock aqui, e agora a thread 1 acabou de requisitar o lock L2. Ela chegou nessa linha aqui e tentou travar o lock L2, só que não conseguiu porque já está com a thread 2 aqui, né? Então, nesse momento aqui, a gente não entrou em deadlock, mas a gente pode caminhar para entrar num deadlock depois, porque a thread 1 aqui, ela já está com posse de um mutex, o L1, e ela está esperando o mutex L2, então ela está travada. E aí, dependendo do que acontecer no sistema, a gente entra em deadlock. Então, o que a gente precisa fazer é evitar que a thread T1 fique nesse estado, onde ela está com o mutex travado e esperando o outro mutex ser liberado. E daí a gente vai evitar a pós-espera e não vai ter como entrar em deadlock. Como que a gente faz isso nesse código aqui? Olha, a gente pode fazer um outro mutex principal, por exemplo, que vai coordenar o travamento dos mutex. E aí a thread ela vai travar todos os mutex que ela precisa de uma vez só. Aí não vai ter posse e espera depois, porque depois que a thread obter a posse aqui do L1 e do L2, ela não vai esperar mais nada, né? Ela já travou tudo que ela precisa e aí ela executa até terminar. Então tem posse, mas não tem posse e espera. Então aqui a gente trava o mutex main, trava tudo que a gente precisa de uma vez e depois destrava o mutex main. E claro, todas as threads têm que fazer isso, né? Todas as threads têm que evitar a posse e espera. Então a thread L2 aqui, ela vai travar o main também, travar os dois mutex e aí vai destravar o main depois. Então no caso aqui, a thread que travar o main primeiro vai conseguir pegar todos os dois mutex e continua executando. E aí a thread que não pegou o main primeiro, né, a thread que chegou depois, ela vai ficar esperando a primeira thread liberar aqui tudo e aí depois ela pega o L2 e o L1 e continua executando também. Então a gente não entra em deadlock com a solução desse tipo aqui porque não tem posse e espera. Maravilha, maravilha mais ou menos, né, gente? Por quê? Porque essa solução aqui ela tem várias desvantagens. As threads elas vão precisar travar todos os locks antecipadamente, antes, né, da hora que ela precisa utilizar aquele lock, e dependendo do programa a gente pode precisar travar até mutex que a gente nem vai precisar. Dependendo, alguns mutex são necessários condicionalmente, dependendo do que a thread está fazendo, mas a gente tem que travar tudo no começo, né, para não fazer posse e espera depois. Então a gente trava o mutex antes, pode travar mais mutex do que o que a gente precisa, e isso daí vai diminuir o paralelismo, né, a concorrência que o nosso programa consegue atingir. Então a gente vai perder em eficiência com a solução desse tipo aqui. Então tem um custo, né, para a gente evitar o deadlock, e nesse caso a gente reduz a concorrência, o nível de paralelismo do nosso programa. A terceira condição que a gente viu para a ocorrência de deadlocks é a não preempção. Então, a preempção seria a gente tomar o mutex à força de uma thread que já tinha travado aquele mutex e aí passar esse mutex para outra thread que está precisando dele. Esse processo de tomar um mutex à força de uma thread, ele é inviável, porque a gente não sabe o estado da thread, o que ela já tinha feito, o que ela estava fazendo. Então, se a gente só toma o mutex da thread e mata ela, o arquivo que ela esteja modificando talvez fosse ficar em estado inconsistente ou corrompido, mesma coisa com um banco de dados com entrada pela metade. Então, a gente vai ter um efeito potencialmente negativo na hora que a gente mata a thread, né, para tomar o mutex dela à força. Então, no caso geral, é impossível a gente preemptar um mutex que já está travado. Agora, uma alternativa prática é a thread, ela voluntariamente destravar o mutex dela, né? Então, ela mesmo se preempta, devolve o mutex para o sistema, e aí a gente evita o deadlock, porque a thread vai devolver, ela mesma se preempta, né? E deixa a outra thread utilizar o mutex quando ela não conseguir. Então, aqui a gente tem um exemplo da gente fazendo isso. E o exemplo, ele está utilizando essa função trylock. Essa função trylock, ela tenta travar um mutex. Se ela conseguir travar o mutex, ela retorna 0. E se ela não conseguir travar o mutex, porque o mutex já está travado, ela retorna 1. Então aqui a thread 1 ela vai tentar fazer uma operação que está nessa reticências aqui, pode ser qualquer coisa, né? Não importa. Mas ela vai tentar fazer uma operação e aí o código está dentro desse while aqui, porque a gente vai tentar várias vezes até a gente conseguir. Então entrei no meu while, vou tentar fazer a minha operação, vou travar o meu mutex L1. Se eu não conseguir travar, eu fico esperando. Se eu conseguir travar o L1, beleza, aí agora eu vou tentar travar o L2. Se eu conseguir travar o L2 também, beleza. Aí eu pulo esse if aqui,
vou fazer a minha operação, destravei os mutex e saio fora do meu while. Agora, se eu travei o primeiro mutex, tentei travar o segundo mutex e não consegui, aí eu entro dentro desse if. Aí eu vou destravar o mutex L1 que eu já tinha travado, essa que é a parte de devolver para o sistema. Né? Eu estou meio que preemptando meu uso do mutex L1, vou devolver ele para o sistema e vou tentar fazer a minha operação de novo depois. E aí, só denotando aqui como é que seria, né? Tentar executar essa operação de novo depois, estou dando um contínuo para eu voltar lá em cima do meu while e aí eu vou retentar a operação. Né? Eu tento travar o L1, tento travar o L2. Se eu conseguir, eu executo a operação, e se eu não conseguir, eu repito esse processo aqui. Dependendo, a gente coloca um sleep, né, para não ficar fazendo espera ocupada aqui, rodando loucamente o tempo todo. Mas vocês pegaram a ideia, quer dizer, tentei executar a operação, se eu não conseguir pegar o segundo mutex porque ele está travado, eu mesmo dou licença, né, libera aqui o mutex L1. Então, aqui no contínuo, a gente volta, né, para o início da operação. E notem que pode ser necessário a gente desfazer qualquer progresso parcial que a gente tenha feito até esse ponto aqui, onde a gente tentou travar o segundo mutex. Nesse exemplo aqui não tem progresso parcial porque a primeira coisa que a gente tenta fazer é travar os mutex. Mas imagina que a gente entra no while, trava o mutex L1, faz algumas coisas aqui no meio termo, e aí depois a gente tenta travar o mutex L2, não consegue, aí vai destravar o mutex L1 e voltar lá no começo, mas aí a gente pode precisar desfazer qualquer coisa que estava feita aqui no meio. Quer dizer, a thread, ela sabe o que ela estava fazendo, ela vai saber desfazer também. Mas só notando que pode ser necessário, né, na hora da gente desistir aqui e voltar lá para o início, desfazer o progresso parcial que a gente tinha feito antes de tentar de novo. E só para ser um pouco pedante aqui, notem que a gente não está preemptando o mutex. Nenhum mutex está sendo preemptado à força. Né? A thread está meio que liberando o mutex na hora que ela vê que ela não vai conseguir fazer progresso. Então, se a gente for ser bem específico, o que essa solução aqui faz é outra forma de evitar posse e espera. Então, eu estou tentando fazer progresso. Na hora que eu fosse fazer alguma posse e espera, né, eu já tenho o L1, vou ficar esperando o L2. Em vez de fazer posse e espera, aí eu destravo o meu mutex. Então, na prática, o que a gente está fazendo aqui não é preemptar o mutex, né? É evitando a posse e espera, meio que liberando o mutex que a gente já tinha pego antes de começar a ficar esperando por outro mutex. E a última condição que a gente precisa para deadlock é a espera cíclica. Então a gente pode evitar a espera cíclica. E evitar a espera cíclica, gente, é um mecanismo geral que a gente pode utilizar para evitar deadlocks. Ele sempre funciona e ele tem uma vantagem que ele não degrada muito o desempenho. Ok, e o que a gente precisa fazer para evitar a espera cíclica é definir uma ordem global para todos os recursos, para todos os locks que a gente tem no nosso programa. Então a gente define essa ordem e todas as threads, elas só podem travar os mutex em ordem. Então ela vai travar o mutex menos prioritário, depois o médio prioritário até o mais prioritário. Então tem uma ordem de travamento do mutex. Você não pode sair travando o mutex em qualquer ordem, não. Tem que respeitar a ordem. E se a gente fizer isso, a gente garante que sempre tem pelo menos uma thread fazendo progresso. Em particular, a thread que está com o mutex de maior ordem travado, né, o mutex mais prioritário, a thread que tem esse mutex travado, ela é garantida de estar fazendo progresso, porque não tem ninguém travando nenhum mutex de prioridade maior, então ela está andando para frente e se ela tentar travar um mutex mais prioritário, ela vai conseguir. E quando essa thread liberar os mutex dela, aí vai ter outra thread fazendo progresso, então sempre tem pelo menos uma thread fazendo progresso e o sistema não está em deadlock. Ok, e como que a gente faz isso? Então, aqui no nosso exemplo, a gente tem a thread 1 vai travar os mutex L1 e L2, a thread 2 vai travar os mutex L2 e L1, e aí a gente está vendo aqui que os mutex não são travados em uma ordem global. Então, para a gente evitar o deadlock nesse exemplo aqui, a gente tem que definir uma ordem global dos mutex. Por exemplo, o mutex L1 tem que ser sempre travado antes do mutex L2. Essa é a ordem. E aí o que tem que fazer é inverter aqui a ordem do travamento dos mutex na thread 2. Se a gente fizer essa inversão, agora não entra mais em deadlock. Ok? Se as duas threads chegarem aqui nesse ponto de travamento ao mesmo tempo, uma delas vai conseguir pegar o L1 e a outra não vai conseguir pegar o L1. A thread que pegar o L1 vai conseguir pegar o L2 também, e aí ela executa. E a thread que não conseguiu pegar o L1 vai ficar esperando a primeira terminar de executar e liberar os mutex lá na frente. Vamos ver um exemplo um pouquinho mais complexo, só para a gente ver, né, algumas sutilezas nesse processo de ordenamento do travamento dos mutex. Então aqui a gente tem uma função que vai fazer uma transferência bancária, ela recebe uma conta aqui de quem a gente vai transferir, uma outra conta aqui para quem a gente vai transferir e a quantidade, né, que a gente vai transferir.
Então, a gente vai pegar os mutex das duas contas para a gente alterar o valor delas, né? Então, peguei o mutex da conta 1, o mutex da conta 2, vou travar e agora nós vamos fazer a transferência, né? Vou tirar dinheiro de uma conta e colocar na outra. E isso daqui eu vou fazer com os mutex de cada conta travado para não deixar corromper o valor do saldo das contas. Então, travei os mutex, fiz as modificações e vou destravar depois. Isso aí é para evitar, né, a conta ficar com o saldo corrompido, igual a gente já tinha visto no caso anterior lá. Agora, o problema é que esse código aqui, ele pode entrar em deadlock, ok? Porque a gente não tem uma ordem global de travamento dos mutex. Então, imagina que a gente tem uma thread azul aqui que vai fazer uma transferência de 100 da Alice para o Bob. E uma thread 2 que vai transferir 50 do Bob para a Alice. Então, se essas duas threads começarem a executar ao mesmo tempo, a gente pode ter a thread azul começar a executar aqui, e aí ela vai pegar aqui o lock do from, que é Alice, vai pegar o lock do to, que é o Bob, e aí vai travar aqui o L1. Beleza? Aqui, ó. Então aqui essa thread ela pode parar de executar e aí a thread vermelha começa a executar agora. Então eu entrei agora na thread vermelha, vou travar o mutex do from aqui, que é o Bob, e eu vou travar o mutex do to, que é a Alice, e aí estou com os dois mutex, agora eu vou travar. Então vou travar o mutex aqui do Bob, que está destravado, né? Beleza, travei o mutex do Bob, agora eu vou tentar travar o mutex da Alice. E não vou conseguir porque a thread L1 já travou o mutex da Alice. Então a thread 2 agora travou aqui ao tentar travar o mutex da Alice, então a gente volta para a thread azul. E aí a thread 1 agora já tinha travado aqui o mutex da Alice, né? Agora vai tentar travar o mutex do Bob, não vai conseguir porque a thread vermelha já travou o mutex do Bob. A gente entrou em deadlock. Então o que acontece aqui é que os travamentos dos mutex estão sendo realizados fora de ordem. E aí a gente pode entrar em deadlock. Como que a gente ordena o travamento do mutex para sempre ocorrer na mesma ordem? A gente pode olhar, por exemplo, para um identificador global, por exemplo, número da conta, ok? Então, o meu mutex L1 vai ser sempre o mutex da maior conta. Eu vou travar o mutex da maior número de conta primeiro e vou travar o mutex da conta menor, né, menor número de conta, segundo. E aí não tem mais deadlock, porque agora a gente está sempre travando do maior número de conta para o menor número de conta. Então a gente implementa desse jeito aqui. Se o número da conta de origem for maior do que o número da conta de destino, o meu L1 aqui vai ser a conta de origem e o L2 vai ser a conta de destino. Caso contrário, né, se a conta de destino for maior do que o da conta de origem, aí o meu L1 vai ser a conta de destino e o L2 vai ser a conta de origem. Então, o L1 é sempre o maior número de conta. Então, eu vou travar o maior número da conta primeiro, travar o menor número da conta depois, e aí a gente faz a transferência. Então, vamos ver o que acontece aqui no nosso exemplo. Né, quando a gente tenta chamar essas duas funções, elas estão executando mais ou menos ao mesmo tempo. E nós vamos supor que o número da conta da Alice é maior do que o número da conta do Bob. Então aqui a gente vai pegar o mutex da Alice primeiro, porque é o maior número de conta, ele vai entrar no L1, a gente vai pegar o mutex do Bob, vai entrar no L2, e aí depois nós vamos tentar travar o mutex da Alice aqui, que é o maior número de conta, né? Então tentei travar o mutex da Alice, e vamos supor que deu a troca de contexto igual antes, né? Só para a gente tentar fazer o deadlock. E aí deu a troca de contexto e agora começa a thread 2. E aí a thread 2, ela vai pegar o mutex da Alice e colocar no L1, porque o número de conta da Alice é maior do que o número de conta do Bob. Então a gente pega o mutex da Alice, coloca no L1, pega o mutex do Bob, coloca no L2, e agora nós vamos tentar travar o mutex da Alice aqui embaixo. Não vai conseguir, porque a thread 1 já travou o mutex da Alice. Então a thread 2 trava, vai sair da CPU e vai executar a thread azul de novo. Aí a thread azul vai continuar executando, ela vai travar o mutex do Bob aqui, ok, sem problema nenhum. Vai terminar de fazer a transferência e destravar o mutex. Na hora que ela destravar o mutex aqui, aí a thread vermelha continua, trava os dois mutex e faz a transferência dela também, sem deadlock. Então essa solução de ordenar os mutex, ela é geral, a gente consegue aplicar em todos os programas. E ela funciona relativamente bem, né, porque a gente não precisa ficar fazendo reserva dos recursos antes da hora. Uma coisa para a gente considerar é que a ordem na qual a gente vai travar os mutex, o programador pode decidir. E aí ele pode fazer uma decisão, né, de ordem de travamento que faça sentido para a aplicação dele. Então, por exemplo, se a gente está fazendo uma árvore de busca balanceada paralela, a gente pode definir a ordem de travamento dos mutex de acordo com o nível da árvore. E aí as threads elas vão travando a árvore de cima para baixo. Se tem uma thread com um galho da árvore travado, outra thread pode estar executando em paralelo em outro galho da árvore sem problema nenhum. Então a gente pode ordenar os mutex de forma inteligente dependendo da nossa aplicação. Se a gente não conseguir inventar nenhum mecanismo mais inteligente, né, para ordenar o travamento dos mutex, a gente sempre pode ordenar o travamento do mutex pelo endereço dele na memória. Vai evitar a ocorrência de deadlocks.
altamente recomendado a gente pelo menos considerar uma solução desse tipo aqui para evitar deadlocks nos programas paralelos da gente. E para terminar aqui, só para reforçar o problema da gente tentar quebrar um deadlock depois que ele ocorreu, né? Porque o melhor é a gente tentar evitar a ocorrência de deadlock, porque depois que o deadlock ocorre, a gente tentar ir lá e consertar ele vai dar problema. A gente vai precisar quebrar a dependência circular. Para a gente fazer isso, nós vamos precisar terminar algumas threads, tomar os mutex dela de volta para alocar para as demais. E quando a gente vai abortar essa thread, a gente pode ter efeitos colaterais negativos. A gente pode ter perda de progresso espacial, arquivos ou bases de dados podem ficar corrompidos, conexões de rede vão ser interrompidas, né? Os clientes vão ficar lá sem saber o que aconteceu. Então a gente tem uma série de problemas, além de algumas decisões difíceis que a gente vai precisar tomar. Primeiro, qual thread que a gente vai abortar? Né? Algumas threads vão ter de sofrer, quais são? E como que a gente realoca os locks liberados? A gente acabou de matar algumas threads para tomar os mutex dela, e a gente vai realocar esses mutex para outras threads. E preferencialmente a gente quer fazer isso de forma que o sistema não entre em deadlock de novo. Então, como que a gente faz essa realocação? Então, é difícil a gente tratar o deadlock depois que ele ocorre. Isso aqui eu só estou reforçando esse aspecto negativo do deadlock e motivando ainda mais a gente prevenir a ocorrência de deadlock, né? Que é o melhor que a gente faz nos sistemas que a gente desenvolve.